Eu estava despretensiosamente assistindo esse debate aqui sobre a guerra da Rússia na Ucrânia, em que o Breno Altman foi defender a Rússia e um russo foi defender a Ucrânia. E antes de assistir eu pensei, eu não vou fazer um react desse debate porque esse é um tema meio chato, né? Só que aí eu comecei a assistir e tinha uns clima tenso, uns assuntos meio pesado. Teve uma hora que o Breno quase começou a gritar, quase perdendo a linha. Aí eu falei, mano, eu acho que vai dar um react legal. Então eu trouxe os melhores momentos desse debate graças à galera que apoia o canal. Vamos lá. Bom, eu sugiro fazer uma brincadeira histórica, né? Vamos tentar lembrar outras guerras que possam ser comparadas com essa guerra atual. Então, eu pergunto, qual outro país no passado recente, melhor, né? Não vamos lá para a época medieval, invadiu um vizinho alegando que o vizinho estava querendo invadir ele, estava ameaçando a sua segurança. Qual outro país foi invadido apenas sob a alegação de impedir a entrada dele a algum bloco militar? E qual país invadiu outro país sob a alegação de proteger uma língua, uma etnia com a qual ele se identifica? Eu não saberia responder isso, não refleti sobre isso. Se o senhor avançar qual é a sua reflexão, eu posso responder. O senhor quer fazer alguma comparação com algum país? Aí como fica? Eu usei 2 minutos? Não, foi uma interação que rolou aqui. Porque a pergunta para mim não é clara. Se houver alguma comparação que o senhor gostaria de fazer, o senhor expõe ou eu respondo a comparação. Não, eu preparei para a tréplica, para usar a resposta. Sim, porque a pergunta não é clara. Não, mas se eu te falar, você vai saber o que eu escrevi. Chuta um país primeiro aí, fala um, depois eu falo. Não me é claro. Você não tem nenhuma lembrança de nenhum país que tenha invadido o vizinho? Me parece a argumentação que... O senhor quer fazer alguma comparação, me parece. Então faça a comparação e eu respondo. Da Rússia está usando é muito inédita na história recente. O senhor acha que é inédita? Não, eu tenho alguns exemplos, mas acho que... Então se o senhor me der quais os exemplos, eu posso opinar. Você não vai gostar desses exemplos. Não tem nenhum problema. O senhor me dá os exemplos, aí eu poderei responder. Vagamente, como foi feita a pergunta, eu não consigo responder. Assim, só pra gente manter a regra, é o seguinte... Bicho, fala logo o que você quer comparar com o nazismo, vai? O Breno vai ficar puto com essa comparação, mas vai em frente, é isso que a gente quer, em nome do entretenimento. Primeira coisa que vem na cabeça quando a gente pergunta qual outro país invadiu outro país, querendo salvar a sua etnia que estava morando lá. Regiados Sudetas pelo Hitler, pelo Tratado de Munique de 1938. Eu considero essa analogia imprecisa, muito imprecisa. Os Estados Unidos e Israel alegam questões de segurança ao atacarem agora o Irã. Atacam o Irã sem que o Irã tenha feito qualquer movimento de agressão contra os Estados Unidos ou contra Israel, mas os Estados Unidos e Israel alegam que estão atacando em caráter defensivo. É necessário verificar os fatos na sua concretude, na sua materialidade. E aí nós poderemos ver, professor Vladimir, que essa comparação é estapafúrdia, porque Hitler fez da questão dos Sudetos, ou da invasão da União Soviética, ele utilizou pretextos de uma guerra expansionista. Era sabido que o projeto nazista era a construção do Reich dos 1000 anos, era a ocupação de toda a área ao Oriente, incluindo a própria União Soviética. Era conhecido que esse era o projeto de Hitler. Hitler havia escrito esse projeto em Mein Kampf. Ele falava de Lebensraum, de espaço vital. Caralho, começou a falar alemão, apelou, hein? Nesse debate não foi o Breno que entrou na mente do adversário. Foi o adversário que foi enchendo tanto o saco do Breno que ele quase começou a xingar. Portanto, o ataque contra a União Soviética e os pretextos que Hitler vai inventando para solidificar seu avanço guerreiro estavam dentro de uma estratégia declarada. Não há essa estratégia por parte da Rússia. Aliás, a Ucrânia tem muito mais a ver com o nazismo, o atual governo ucraniano, do que a Rússia. É sabido que há grupos nazistas atuando na Ucrânia. Os bandeiristas, que são uma das forças de sustentação da Ucrânia, são os seguidores de Stepan Bandera. Quem era Stepan Bandera? Um ucraniano, nacionalista, antissoviético, que se alia aos nazistas, que combate ao lado dos nazistas contra a União Soviética. Portanto, a Ucrânia
Ucrânia, o atual governo ucraniano, repito, tem muito mais a ver com o nazismo nessa comparação do que qualquer outro país da Europa. Não é? Então, essa comparação ela é realmente totalmente estapafúrdia. Como desmoralizar o oponente sem usar nenhum palavrão? Mas ainda não chegou o clímax, vamos lá. É nessas circunstâncias, quando o expansionismo da OTAN se acelera, que a Rússia diz, opa, nós temos que mudar nossa política. Nós temos que impedir a expansão da OTAN. Para quem não entendeu o que é a OTAN ainda, é tipo uma aliança militar. Mas para ficar mais didático, é como se os Estados Unidos fosse o Chaves e a OTAN fosse o Chapolin, sabe? Tipo assim, não é a mesma pessoa, mas é a mesma pessoa, né? Esse golpe de Estado derruba o presidente Yanukovych, Viktor Yanukovych, na Ucrânia em 2014. Lá houve mudança de regime, se estabeleceu esse regime com forte influência nazista na Ucrânia, e então Putin passou a ter uma política de segurança em relação à Ucrânia, que confluiu para a operação especial de 24 de fevereiro de 2022. Coitada da classe trabalhadora da Ucrânia, né? Ainda bem que aqui no Brasil quase não tem golpe de Estado. Simplesmente corrigir que, sim, Bandera liderou lá uma das organizações nacionalistas que fez atrocidades. Ele pessoalmente, não sei, nunca vi relatos que ele, mas ele é líder. O Breno se segurando. Mas e quando ele... Mas ele não... Mas é que ele na guerra... O senhor está passando objetivamente o pano, mesmo que não seja a sua intenção. Você não vai levar, você está usando lá golpes baixos para levar para o lado de antissemitismo. Daqui a pouco eu sou nazista aqui da mesa. O senhor objetivamente está defendendo um colaborador do nazismo, que hoje é uma figura de alta influência no governo ucraniano. Isso é um fato, o senhor disse isso. Eu pergunto, eu menti quando eu digo que o professor Vladimir disse Stepan Bandera não lutou ao lado dos nazistas? Não, que ele não saiu, lutou. Ele era o chefe da organização nacionalista ucraniana. Conseguiu, ele tirou o Breno do eixo, hein? Quer ver o Breno ficar puto? Fala pra ele que Stepan Bandera não ajudou os nazistas. Ele era o chefe, se ele era o chefe da organização nacionalista ucraniana que lutou ao lado dos nazistas, ele lutou contra os nazistas. Já tá até confundindo as palavras até. Ele lutou contra os nazistas. Lutou a... Quando... Ele... Por isso que os tribunais poloneses o consideram um criminoso de guerra responsável pela morte de mais de 1 milhão de judeus, professor. O senhor está negando a história, o senhor está negando os fatos históricos, o senhor está negando os fatos de que ele era o chefe da organização antissemita mais brutal da Ucrânia que lutou ao lado do nazismo. Por isso que os tribunais poloneses condenam Stepan Bandera como um criminoso de guerra. É isso que o senhor está negando. Você ainda não entendeu, gringo? Quer que eu peça pro Google Tradutor falar em russo? Vamos lá. Степан Бандера сотрудничал с нацизмом. E por isso a Ucrânia deve ser invadida. O governo ucraniano atual é fortemente influenciado pelas ideias bandeiristas. Isto é um fato histórico. Tá bom, Breno, você falou alto comigo, então agora eu vou pra casa. Corta aqui. Bom, várias pessoas me avisaram que eu não devia ter aceito esse debate, porque Breno é conhecido por comportamentos meio estranhos durante o debate. Agora eu vejo isso. Oh, ele ficou chateado, gente. Parou. Não é pra ficar zoando ele só porque ele parece a junção do Jeff Bezos com o Randall do Monstros S.A. Não precisa fazer as manipulações. Quanto tempo? Você tem mais 1 minuto. A hora que chegar em 5 vai concluir, porque eu estava em 3, eu só liguei de novo. É a próxima mas pergunta? São 2 minutos. Isso. Bicho tá mais perdido que o Bolsonaro na biblioteca. Eu disse que foi aconselhado a não participar do debate porque eu tenho comportamentos estranhos. Sabe o que tem de estranho no meu comportamento? Eu sou um crítico duríssimo do nazismo, do imperialismo e do colonialismo. Eu não aceito passada de pano para imperialismo, colonialismo e nazismo sob qualquer hipótese. Tirando o imperialismo russo. Qualquer hipótese, não aceito. Então, quando eu escuto expressões, opiniões, especialmente quando elas não estão baseadas em fatos históricos, que acabam representando passagem de pano para o imperialismo, para o colonialismo e para o nazismo,
Eu sei que a minha obrigação é me contrapor duramente, com fatos, com respeito, mas com fatos históricos. Essa é a minha obrigação. A minha obrigação pública, como jornalista público, é responder a qualquer tipo de conciliação, imperialismo, colonialismo e nazismo. Esse é o meu comportamento estranho, professor. Esse é o meu comportamento estranho. Eu sou mesmo estranho. Calma aí, Matuê. O senhor falou que fala em nome dos russos que não concordam com a agressão, que são poucos, não é? Eu estava fazendo uma média de 7 pesquisas, 5 delas russas, 2 ocidentais, e Vladimir Putin tem o apoio de 86% da população russa. São apenas 14% os russos que não apoiam a guerra contra a Ucrânia. É uma minoria dos russos. Poxa, Breno, mas aí você vai ficar se apegando a esses detalhes? Se fizer lá o pesquisa de opinião pública na Coreia do Norte, provavelmente 100% vai apoiar. Você lave a sua boca de underline pra falar da Coreia do Norte, hein? Casa de graça, escola de graça, saúde de graça, pleno emprego, não tem burguesia lá. Como é que eu não vou apoiar o camarada Kim? Então, essas pesquisas de opinião pública num país autoritário não tem muito. 2 das pesquisas são ocidentais. Não. Não é à toa que essas elites ucranianas fazem o culto à personalidade de Stepan Bandeira, constroem estátuas por Stepan Bandeira. E o senhor deve saber, mais do que eu, aliás, por sua origem soviética, que o nacionalismo ucraniano se alia ao nazismo. O nacionalismo ucraniano se compõe com as tropas de Hitler para tentar derrotar a União Soviética. Isso é um fato histórico, isso não é uma invenção minha. Isso está em qualquer livro de história, seja os livros soviéticos nos quais o senhor foi educado, seja nos livros ocidentais. Houve uma corrente nacionalista ucraniana que se alia ao nazismo. E o mentor, o dirigente, o inspirador, um dos mentores, um dos dirigentes, um dos formuladores dessa corrente é exatamente Stepan Bandeira, que deu origem ao bandeirismo. Mas peraí, Breno, eu ainda não entendi. O Stepan Bandeira colaborou com o nazismo ou não? Não é só na simbologia, mas também na construção de unidades de combate, algumas delas já incorporadas ao exército ucraniano. O mais famoso é o Regimento Azov. O Regimento Azov desfilava por aí com simbologia nazista. O senhor acha que eles usavam simbologia nazista à toa? Se alguém usa simbologia nazista sem aderir às ideias nazistas? Alguém tatua a suástica sem ter adesão às ideias nazistas? Alguém carrega uma bandeira com a suástica sem ter admiração pelo regime de Hitler? Creio que não. E não era só o Regimento Azov. Vários outros grupos ucranianos, grupos de combate, são milícias, que agora foram incorporadas ao exército ucraniano, têm ou tinham essa característica pró-nazi. O Corpo Voluntário Ucraniano, o Batalhão Aidar, o Batalhão Tornado, eram todas milícias de inspiração nazista, professor Vladimir. Vixe, explanou geral, hein? Jogou o nome na roda. E agora, professor Xavier? Em Odessa, colocam fogo no Palácio dos Sindicatos. Nós temos que nos recordar como na Ucrânia os partidos de esquerda e os partidos pró-Rússia estão proibidos há muitos anos. O Partido Comunista Ucraniano foi colocado na ilegalidade em 2014. Os comunistas são perseguidos na Ucrânia desde 2014, não desde 2022. Eles estão na ilegalidade, perseguidos, reprimidos, desde 2014. Essa extrema-direita ucraniana, ela é hoje antijudaica, como foi na Segunda Guerra? Não. Não, ela é antirrussa. Ela proíbe o estudo do idioma russo. Ela persegue e mata a maioria russa no leste ucraniano. Ela transformou o discurso antirrusso no seu discurso étnico, para poder legitimar um governo sabujo, vassalo da OTAN.
Ela faz do racismo antirrusso o discurso de legitimação de Zelensky e companhia. Esta é a natureza atual do nazismo ucraniano, do nacionalismo ucraniano, que, repito, sempre foi um aliado do nazismo ao longo de toda a Segunda Guerra Mundial. Eu imagino que os pais ou os avós do senhor tenham lutado na Segunda Guerra contra o nazismo. Provavelmente parentes do senhor, se não os pais ou os avós, lutaram contra o nazismo. De que lado estava o nacionalismo ucraniano quando seus pais, seus avós ou seus parentes lutaram contra o nazismo? De que lado estava o nacionalismo ucraniano, professor Vladimir, se não ao lado dos nazistas? Aqui eu senti que ele fechou o caixão, hein? O russo podia ter ido dormir sem essa, mas eu acho que agora ele não vai nem dormir. Eu, como nativo, em nenhum momento eu senti esse suposto nazismo dos ucranianos contra russos. Isso nunca existiu e eu nunca vi. Tenho vários amigos ucranianos. Bom, Breno, eu entendo que você está trazendo fatos históricos e citando nomes e datas, mas eu nunca vi. Então, uma das unidades mais famosas da Ucrânia, eu já me referi a isso aqui, foi o regimento Azov, agora incorporado ao exército ucraniano. Sua natureza nazista, professor, está exposta em símbolos, discursos e insígnias, como o mundo está cansado de saber, porque essas imagens correram o mundo. E não é o único destacamento denunciado como nazista, como eu também aqui disse. Também devemos lembrar, vou relembrar, porque eu já me referi a esses destacamentos, o Corpo Voluntário Ucraniano, o Batalhão Aidar, o Batalhão Tornado. Grande parte da elite militar e civil ucraniana se alinha à narrativa bandeirista, professor. Não sou eu que está trazendo o passado, eu estou registrando que esta elite civil e militar ucraniana é quem trouxe o passado bandeirista para o presente. Stepan Bandera era um notório aliado de Hitler, e não era o único nacionalista ucraniano que era aliado de Hitler. O próprio professor Vladimir lembrou-se de Melnik. Stepan Bandera é o nome desse aliado de Hitler. Stepan Bandera, cujo nacionalismo antissoviético o conduziu a uma aliança com o nazismo, incluindo a participação, professor, em massacres antissemitas. Tribunais poloneses o condenaram como criminoso de guerra responsável pela morte de 1 milhão de judeus na Volínia, professor Vladimir. Ele fugiu para a Alemanha Ocidental. Sabe por que ele fugiu para a Alemanha Ocidental, Rodrigo? Porque os Estados Unidos deram proteção a ele na Alemanha Ocidental. O senhor acha que a Rússia deveria cruzar os braços diante desses fatos? O senhor acha normal que nós não enxerguemos esses fatos no atual governo ucraniano? O senhor acha que nós podemos passar o pano, esquecer, colocar no arquivo esses fatos tão relevantes, professor? Eu não sei o que é ideologia bandeirista. vamos mudar de assunto, pessoal? E o Irã, hein? Nazistas não existiam lá no Azov, que agora não era batalhão, passou para o regimento, agora é brigada de Azov. O que seria ideologia nazista? Se tem lá um nazista que segue a ideologia nazismo e se é proibido, então julga ele. Mas no nível institucional, eu não consigo entender as suas afirmações que Azov segue ideologia nazista. E ele vai fazer justamente o quê com essa ideologia? Azov, de fato, para o povo ucraniano, são heróis, porque eles defenderam Mariupol por quase 2 meses, praticamente todos foram mortos, depois, claro que eles chamaram outras pessoas, muitos foram presos, até o último eles ficaram lá defendendo a fábrica metalúrgica, que a fábrica era a fábrica principal. Eu fico impressionado, professor, como você está achando normal, naturalizando
as raízes nazistas de destacamentos como o Azov. Eu não sei se a câmera pode pegar aqui, mas vou mostrar. Isso aqui é o batalhão Azov. A bandeira ucraniana com a suástica. Assim lutava o batalhão Azov em Mariupol. Está aqui, professor, o senhor está vendo? Chegamos na fase de ter que desenhar. O Breno matou a cobra e mostrou o print. Isso é uma bandeira ucraniana com a suástica carregada pelo batalhão Azov. É isto, está aqui. Vejam com atenção. A bandeira ucraniana com a suástica carregada pelo batalhão Azov. Eu fico espantado. Tá vendo, mano? Quem diria que um debate com esse tema iria tomar esse rumo, tá ligado? Que você, como uma pessoa de origem soviética, do país que enfrentou o nazismo, considere isso natural. Ache isso normal. Elogie o batalhão Azov porque lutou até o último homem em Mariupol. Eu estou chocado, professor. O Breno tá que nem esse meme do gatinho, ó. Mas eu estou chocado. Eu estou chocado. O senhor está naturalizando um batalhão que carrega essa bandeira. A suástica enterrou 27 milhões de soviéticos. 27 milhões de soviéticos, professor. A suástica enterrou 6 milhões de judeus. A suástica ocupou toda a Europa. E o senhor naturaliza um batalhão que carrega essa bandeira? Elogia que combateram até o último homem em Mariupol? O senhor acha normal que gente assim seja elogiada? Eu estou chocado, professor. Eu estou chocado. Não é aceitável isso. Que o senhor naturalize o culto à suástica. O senhor não teve parentes mortos na Segunda Guerra? Que climaço, né, mano? Parece minha mãe falando das crianças da África quando eu joguei comida fora. Chega de assistir essa surra de pau mole. Espero que você tenha ficado menos burro do que 30 minutos atrás. E esse vídeo só foi possível graças à galera que mandou uma contribuição na chave Pix do canal. Esses vídeos demoram um pouquinho pra eu assistir o debate, conseguir escrever um roteiro, gravar, editar. Então o que me deixa tranquilo de fazer esse trabalho é essa galera que eu vou dar o salve agora. Salve para Pedro Guilherme, Hernani Lima, Josiana Ramalho, Arthur Lignelli, Gabriele Janaína, William Arboleia, Danilo Vasconcelos, Rebeca Nogueira e Alexandre Luiz. Muito obrigado a todo mundo que contribuiu. Quem puder contribuir, a chave Pix vai estar aí embaixo. Agora não tem mais aquela desculpa. Ah, Abner, estamos no final do mês, tô sem dinheiro. Não tá mais no final do mês, e agora? Se você não puder contribuir financeiramente, o seu like, o seu comentário, o hypar e compartilhar são todas formas de contribuir de graça. Mas se você puder contribuir e não está contribuindo, eu espero que você se sinta mal. Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário escrito: eu estou chocado, Vladimir. Tudo em letra maiúscula. Demorou? É nóis!